Olá, eu sou o Antônio André, sócio-diretor do Meu Contador Prime, e nós somos uma empresa de contabilidade. E eu estou fazendo uma entrevista aqui agora com a Jaque, que é responsável pela nossa área do departamento fiscal, porque muitas vezes as pessoas entendem contabilidade como sendo só contabilidade. Na realidade, uma empresa como a nossa, ela faz sim a contabilidade, mas ela cuida também da área fiscal e ela cuida também da área trabalhista das empresas, né? Então, para falar um pouco sobre a área fiscal, eu estou aqui com a Jaque. Sim. Obrigado, Jaque, por estar aqui. E eu queria que você nos contasse, Jaque, por favor, o que faz a área fiscal? A área fiscal é responsável por fazer toda a apuração de faturamento da empresa, de notas fiscais emitidas, recebidas, a apuração dos impostos a pagar e as entregas das declarações mensais ao governo. Então, a área fiscal, ela controla todas as notas fiscais que a empresa recebe de fornecedores, de produtos, de partes, peças, componentes, serviços que ela recebe, e também controla todas as notas fiscais que a empresa emite. É isso, né? Isso mesmo. Ou seja, entradas e saídas. Isso. E aí, com base nessas entradas e saídas, a área fiscal apura os impostos, gera as guias para que o cliente possa pagar. Isso. E eu fico imaginando o seguinte, né? Que essa é uma área crítica, porque se houver algum erro aí, pode custar caro para o cliente, não é isso? Sim, é uma área de extrema importância para todas as empresas, né? Porque a partir da área fiscal é que a gente consegue realmente fazer essa verificação, redução de impostos, verificar se a empresa está no regime tributário correto. Ah, entendi. Então é de extrema importância, sim. Então, já que você está dizendo o seguinte, né? O enquadramento correto no regime tributário certo para aquela empresa vai definir se ele vai pagar o imposto certo e devido ou se ele vai pagar mais ou menos imposto, não é isso? Isso, é isso mesmo. A gente faz esse tipo de controle quando chega uma empresa nova, numa migração de contabilidade, e a gente oferta, né, para o nosso cliente esse tipo de serviço. Quando o cliente chega, a gente vai fazer uma auditoria e procurar identificar se ele está enquadrado no melhor regime, porque eu sei de histórias aqui que a gente já conseguiu reduzir muito, sim, né? Em muitos casos, os tributos do nosso cliente, não é isso? Isso mesmo. A gente aqui já teve alguns casos que a gente já conseguiu, né, fazer essa migração de regime tributário e identificando possíveis erros, né? Entendi, que ele vinha, né? Ele trouxe o erro. Isso. E aqui a gente identificou Conseguiu esse erro consertar. E arrumou isso, ele pagou menos imposto, né? Sim. E me conta uma coisa, então, se a empresa deixa de pagar o tributo correto, seja porque o empresário esqueceu de pagar, ele deixou de informar a empresa de contabilidade, a área fiscal, o que acontece? A empresa deixar de pagar os impostos ocasiona diversos problemas. Um deles é a correção, né? A multa e juros que a empresa pode pagar por conta desse atraso e, inclusive, também ficar com o CNPJ inapto por um tempo, O que é o CNPJ inapto? O CNPJ dela fica desabilitado, ele realmente não consegue mais fazer nada com aquele CNPJ. Vocês não conseguem emitir nota? Não, ele fica bloqueado. Ele não consegue receber nota? Não. Paralisa a empresa Paralisa dele. a empresa. Se ele não cumprir com as obrigações fiscais, além de pagar multa, juros, ele pode ter a empresa dele paralisada. Paralisada. E hoje em dia o governo é muito rápido nisso, né? Muito ágil, sim. Hoje em dia eles estão com um cruzamento cada vez mais esperto, mais tecnológico, mais rápido. Sei. Então, realmente, sim. Porque eu ouvi histórias assim, né? De empresas que apareceram aqui no Meu Contador Prime, por exemplo, profissionais liberais, né? Acho que teve até um caso muito recente aqui, né? De uma veterinária, que ela emitia a nota fiscal dos produtos que ela vendia, mas não emitia a nota fiscal do serviço que ela prestava, né? Isso. E aí vocês fizeram um levantamento, o primeiro levantamento mostrou que ela tinha que pagar quanto só de imposto que ela deixou de pagar? Mais de 200 mil reais. Mais de 200 mil. Sim. Isso fora multa, fora juros, etc, etc. Certo? Isso. Ou seja, ela sem saber, porque ela não foi bem orientada, ela acabava emitindo nota fiscal só dos produtos que ela vendia e não emitia nota fiscal do serviço que ela prestava. Isso. E ela disse, eu acredito, muito sinceramente, que ela não tinha sido orientada para isso. Ou seja, vai custar 200 mil, quem sabe 300 ou mais, é isso? Sim, custa muito caro ficar nessa dependência, né, da falta de conhecimento. Pois é, e a gente orienta o cliente nisso. E a gente controla essas coisas para o cliente, ajuda ele. Isso. E me conta uma coisa, por exemplo, uma empresa, mesmo depois que essa empresa foi encerrada, pode acontecer de o governo cobrar a multa dela? Sim, e é muito frequente. É mesmo frequente? É muito frequente. É. Muitas das empresas deixam de fazer, às vezes, entregas de obrigações acessórias, recolhimento de impostos e tentam baixar o CNPJ. E com ela baixada, ainda é possível de multa, sim. E após essa cobrança, né, como a empresa está baixada, o CNPJ não está desabilitado, a cobrança vai para o CPF do sócio. E o que significa isso? O sócio, né, é responsável
responsável da empresa passa a ter essa dívida no CPF dele. Ou seja, se ele quis dar uma escondida nas coisas que ele fez lá na empresa dele, o governo é capaz de descobrir, Sim. ainda que uma empresa esteja encerrada, porque aqui no Brasil tem muito disso, né? Sim. O empresário, ele abre uma empresa, daqui a pouco ele deixou de pagar os impostos, ele deixa aquela empresa quieta lá e abre uma outra empresa com outro CNPJ, não é isso? Isso. E, de repente, o governo descobre que naquela empresa lá que ele deixou quieta, tá certo? Ou até inativou a empresa já, tinha impostos a pagar. E ele não pagou. E o que acontece, então? Nesses casos que o CNPJ já está encerrado, a dívida vai para o CPF do sócio responsável. Vai para o CPF dele? Sim. E aí ele fica passível de penhora de bens, bloqueio de contas bancárias. É mesmo? Ou seja, Sim. pode penhorar, sei lá, o cara tem um apartamento, pode penhorar o apartamento dele. Sim, referente ao valor da bloquear dívida. a conta dele. Sim. E ele pode entrar, então, com recursos, tá certo? Mas essas coisas ele vai ter que começar a pagar advogado agora. Justamente, assim sai caro, né? É. Mas além de poder entrar com algum recurso, ele também pode fazer a regularização desses impostos, que também é interessante. E aqui a gente ajuda o cliente a fazer isso? Sim, a gente faz esse levantamento de pendências, a regularização, se for preciso fazer parcelamentos desses débitos, a gente faz toda a entrega. Ou seja, a gente negocia o parcelamento para o cliente também. Porque olha só, é muito imposto, não é? Muito. Porque as pessoas não sabem disso, né? No Brasil a gente tem mais de 92 tributos. Então eu imagino o seguinte, é um emaranhado de tributos e o que eu entendo é o seguinte, aqui o meu contador Prime, a gente cuida disso para o cliente, não é isso? Para que ele tenha um mínimo de trabalho para manter a empresa dele em ordem, não é verdade? Sim, o nosso trabalho aqui de fato é minimizar o trabalho dele burocrático, né? Entendi. Então a gente está aqui para isso. E para que ele pague menos imposto. Menos imposto. Quando ele pagar, ele pague da maneira correta, para não ter multa, não ter juros depois. Sim. E mesmo que a gente às vezes tem caso aqui de receber um cliente que tem uma série de pendências lá atrás, a gente regulariza isso para ele, parcela essas multas para ele, de maneira com que ele possa voltar a operar e ter a vida dele regularizada e não corra o risco de ele, na pessoa física, ter que pagar multa e juros que deve crescer de uma forma absurda. Sim, é absurdo, isso mesmo. A gente faz toda essa verificação e as entregas devidas. Então a gente cuida dessa vida fiscal do cliente aqui, é isso? Isso. Então aqui no meu contador Prime, nós cuidamos de todos os aspectos da vida fiscal, do departamento pessoal, da área contábil dos nossos clientes, exatamente para evitar que eles possam ter esses prejuízos, porque esse processo não foi bem cuidado. E a gente tem esse foco muito especial, em primeiro lugar, assumir essa responsabilidade de maneira com que o cliente tenha todo o tempo dele que seja possível, disponível para que ele possa focar no negócio dele. Essa parte de contabilidade, departamento fiscal, departamento pessoal, deixa que nós aqui no Contador Prime a gente cuida para você.